O quinto capítulo da história da minha vida. Boa noite, pessoal. Então vamos para o quinto capítulo da história da minha vida. Vou relatar a saída da nossa família lá do sítio do seu Elias e indo embora de mudança para o Rio Verde. O Rio Verde era uma vila que tinha ali perto, muito bonita, bem evoluidinha até por certo, e, e ela tinha duas madeireiras. Tinha posto de gasolina, tinha armazéns bons para fazer compra, tinha 3 hotéis, pelo fato de que tinha 3 hotéis. Porque os caminhoneiros de outros lugares vinham comprar madeiras ali e às vezes pegava em épocas de chuvarada, então tinha onde se hospedar nestes hotéis. Tá certo, gente? Pois bem, mas isso não faz parte da minha vida, mas é um conteúdo do local onde a gente ia morar. Pois bem, então ali no Rio Pocinho, na casa do seu Elias Biava, o meu pai ficou sabendo através de outras pessoas que uma madeireira lá no Rio Verde precisava de uma pessoa para servir ajudante de uma outra que já estava lá morando esperando o ajudante, que era para cortar madeira no mato, isto é, pinheiro araucário, prepará-los em toras para transportar para a madeireira. E a madeireira era do senhor Laurindo Cristani. Pois bem, então meu pai gosta muito desse tipo de trabalho, né, que envolve mata, porque ele sempre trabalhou assim, né? Então ele ficou bastante interessado e foi até o Rio Verde, né, para conhecer o lugar e conversar com o dono da madeireira, que dizer a ele que o meu pai assumia o trabalho de ajudante do outro que já estava lá esperando. Tá certo, gente? Pois bem, então combinaram tudo lá com o seu Laurindo Cristani. O meu pai pediu uns dias de tempo para se prevenir, né, para a mudança e o transporte da mudança para lá. Pois bem, então o meu pai voltou para casa, contente e feliz, dizendo, contando para a mãe e para nós, gurizada, e para os filhos, né, que em poucos dias nós se mudaria para o Rio Verde. E ele contou que lá era um lugar bonito, muito bom, e nós ficamos todos animados. Eu tinha apenas 8 anos por aí. 8 anos eu tinha. Mas mesmo assim eu fiquei animado pelo fato da mudança. Eu já estava acostumado com mudança. Lá do Tiradentes nós fizemos mudança para o Tateto, do Tateto para o Rio Pocinho, na casa do seu Agildo, do seu Agildo para a casa do seu Elias Biavas e agora não demorando muito tempo para o Rio Verde, né? E eu fiquei empolgadíssimo com o fato de mudar para um lugar bonito, como meu pai dizia. Eu sempre participava das conversas do meu pai com a mãe e com o filho mais velho, e eu fazia parte daquilo e gostava muito, né, quando se tratava de mudança, e ainda sobretudo o pai dizendo que era um lugar bonito, era uma vila muito bonita, tinha gente boa e que tinha serviço para o pai, para a mãe, para a minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho, e menos para os menores, né? Que daí tinha eu, um primo meu que morava com nós, o Luiz Ramos, morava com nós já há um bom tempo, desde lá do seu Elias Biava, ele já estava morando com nós. Daí tinha o Francisco e daí tinha mais as gêmeas, né? Pois bem, então meu pai combinou lá com o seu Laurindo Cristani e a mudança, dali mais ou menos uma semana, o caminhão vinha pegar. E o caminhão vinha pegar no sábado à tarde ou no domingo, porque daí os caminhões não estão trabalhando na madeireira, não estão trabalhando no mato, puxando tora, e daí ficava fácil de fazer a mudança. Daí com isso meu pai falou para a mãe, para Neuci, para o Batista, meu irmão mais velho, que se prevenissem arrancar bastante batata doce para levar, né? Porque batata doce é um grande alimento e faz parte de uma alimentação
de quem é pobre, vamos dizer assim, não é? Porque a batata doce serve batata doce assada para tomar com café, batata doce cozida ou assada para tomar com leite e até mesmo para fazer um lanche à tarde. E também para comer com carne. Nossa, uma carne de porco bem fritinha com batata doce, ou uma carne de porco, qualquer carne assada com batata doce, é uma delícia, né? É uma delícia. Pois bem, então todo mundo se preparou, né? A mãe com a Neuci e o Batista arrancaram bastante batata doce, mas muita batata doce. E daí se preveniram também com banhas, né, que nós podia pegar, porque tinha direito de pegar, né, que nós trabalhava para o seu Elias Biava, também cuidando dos porcos para produzir banha, torresmo, charques, etc, né, salames. Então a gente pegou um pouco, a nossa família, os nossos pais pegaram um pouco cada dessas coisas para levar junto. E todos já esperando. Ai, também foi pego milho, bastante milho para levar, porque minha mãe tinha galinha, meu pai tinha porcos e tinha que levar os porcos para lá também. Tinha uma vaca com bezerro, a vaca de leite, também tinha que levar para lá, não é? É, então foi prevenido com arroz, com feijão, bastante milho, batata doce, carne, banha, torresmos, mel também, foi pegar uma lata de mel e ficamos todos já preparados para a mudança. Não demorou muitos dias e nós todos empolgados com o fato da mudança, né, para um lugar muito bonito, como o pai dizia. E não demorou muitos dias, o caminhão apareceu. Daí foi carregado tudo. Nossa, foi aquele corre-corre. Não tinha muita coisa para carregar, mas já tinha um pouco mais do que antes. Antes você carregava as mudanças sobre cavalos, agora não. Agora já poderia ter um caminhãozinho para carregar a mudança, porque daí já tinha fogão a lenha de ferro, tinha tuias para guardar mantimento, tinha as camas patente, aquelas antigas, né? Tinha a mãe, o pai e a mãe tinha deles de casal, a minha irmã tinha a dela e nós, piazada, tinha as nossas, né? Então já não, nós não dormia mais no assoalho, no chão. Nós dormia já erguido nas camas de verdade, tá certo? Daí tinha mesa, tinha cadeiras, tinha bancos, né, etc. E daí com mais o produto que nós ia levar, deu uma carguinha até boa. Os porcos e galinhas iam todos em caixotes, né? Caixotes grandes, para eles não se machucarem, bem fechadinho. Só mesmo a vaca e o bezerro que teve que ser transportado a pé. Daí foi o meu pai e o meu irmão que transportaram a pé. E não era longe. Do Lá do Rio Pocinho até o Rio Verde, o que dava? Talvez uns 15 quilômetros por aí, ou talvez um pouquinho mais. Eu não tenho muita lembrança de quanto que dava, mas não era muito longe, era perto. Dava bem para aguentar. Chegou um dia, um sábado à tarde, chegou o caminhão. Nossa, é aquele corre-corre, jogando tudo para cima do caminhão. E todo mundo se preparando. E daí já o pai com o Batista já foram na frente, tocando a vaca, levando a vaca e o bezerro. E nós ficamos carregando com a mãe, a Neuci e as coisas no caminhão. Quando foi à tarde, nós estava lá na casinha que era da firma, da madeireira do seu Laurindo Cristânia, que ele deu para o pai, porque a firma, a madeireira, dava casa para os empregados, né? Então foi aquela alegria. Chegamos lá no sábado à tarde, não demorou muito tempo o transporte, ainda era dia. Daí nós pegamos e começamos a arrumar as mudanças, as coisas, né? E tinha casa, tinha horta, tinha galinheiro, tinha chiqueiro, tinha a patente onde a gente faz as necessidades, né? Tinha tudo, só não tinha lugar para lavar roupa, mas tinha o rio bem pertinho. Daí, com pouco tempo, o pai e mais um vizinho nosso lá arrumaram lá no rio os tanques de madeira para as mulheres lavar roupa. Tá certo, gente? O interessante é que um vizinho nosso ali, o primeiro do lado da nossa casa, era uma família conhecida do nossa lá do Tiradentes. Sem saber, nós nos encontramos em Rio Verde. E foi interessante, muito interessante isso.
era um senhor chamado Pedro Niquilati. E foi bom porque dele, né, a gente já fez amizade reatou amizade com os filhos dele, né? Porque, né, a gente já era conhecido há anos passado lá em Tiradentes e deu a caso de se encontrar com eles ali. Bom, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Nós saía passear nas ruazinhas da cidade para conhecer. No domingo a gente já foi na igreja. A igreja era pertinho, escola tudo pertinho, claro, dentro da vila, né? Não era mais como lá no Rio Pocinho, que tinha que caminhar quilômetros para ir na igreja e para ir na escola. Pois bem, então foi muito bom, foi muito prazeroso, muito gostoso vir morar ali. Cidade bem bonitinha, bem organizadinha, as casas tudo pintada. E hotel, tinha um hotel lá que era um hotel de um casal maestre, a dona Amélia e Honorato Maestre. E ali morava um filho deles, Darcy Maestre, casado com a irmã da minha mãe, uma das irmãs mais novas. Então, coincidiu de nós nos encontrar com um parente lá também. Tá certo, gente? Daí na segunda-feira, a o pai foi no escritório da madeireira do senhor Laurindo para conhecer o homem que meu pai ia ser ajudante, trabalhar no mato. E foi interessante que esse homem era primo do meu pai, casado com uma prima do meu pai. O nome do homem era Pedro Gadezinski e a esposa dele era Ana Rubik, era sobrinha da minha avó Maria Rubik, de origem ucraína. Pois bem, então daí se ajeitou tudo, né? Ficou tudo muito bonito, muito gostoso. Esse Pedro Rubik tinha 11 filhos, dos 11 filhos só tinha 3 piá, 3 meninos, e ainda por cima 2 deles eram gêmeos, o Mário e o José, e daí o mais novinho era o Luiz Carlos, e E foi fantástico, foi beleza que a gente ficou conhecendo um parente que a gente não conhecia. E esse Pedro Gadzis, era também de Santa Catarina, da região onde meu pai e minha mãe se criaram e se casaram. Beleza, gente? Pois bem, então daí tudo se ajeitou. Tinha 2 madeireiras, a do seu Laurindo, onde o pai foi trabalhar no mato. E tinha uma outra, era beneficiadora de madeira. Ela não trabalhava com serragem de tora. Ela comprava tábuas serradas já do seu Laurindo, levava para a madeireira dela para beneficiar. Né? Beneficiar quer dizer o quê? Fazer forro, fazer rodapé, lambril, fazer tábuas beneficiadas encaixadas para a parede, para assoalho. Era serviço leve, chama-se laminadora, né? Então o meu irmão foi trabalhar lá, ele conseguiu emprego lá. Ele tinha uns 14 anos, então lá ele conseguiu trabalho leve, bom, e começou também logo em seguida a trabalhar lá. A minha irmã, Nelci, ela trabalhava no hotel Maestre, que era dos sogros da irmã da mãe, e quando ela se apurava, porque às vezes tinha época que apurava muito serviço no hotel, em épocas de chuvarada, quando vinha caminhoneiros de outros lugares comprar madeira ali, tanto numa madeireira como na outra, então eles tinham que ficar hospedados nesses hotéis, tinha 3 hotéis, ficavam hospedados nesses hotéis até o tempo ficar bom para eles transportarem a madeira no destino que eles tinham que levar, tá certo, gente? Então, quando a dona Amélia Maestre, sogra da minha tia, se apurava, chamava minha irmã ia lá ajudar a preparar os alimentos para os viajantes os que estavam hospedados lá, né, esperando o tempo melhorar. E quando não tinha serviço no hotel, porque isso acontecia mais em épocas de chuvarada que aglomerava bastante é, hospedagem, né? Quando não tinha, quando o sol, o tempo era bom, tinha sol, daí raramente acontecia esse tipo de coisa de aglomerar viajantes nos hotéis. Daí a minha irmã trabalhava na casa do senhor Laurindo, para a esposa dele, trabalhava como empregada doméstica. Então era assim, ela trabalhava assim. Quando a dona Amélia se apertava de trabalho, chamava a minha irmã lá.
Quando lá não tinha trabalho, a minha irmã trabalhava para a esposa do seu Laurindo, né? E o meu pai no mato, cortando madeira para a madeireira, e o meu irmão na beneficiadora de madeira. E minha mãe costurava para fora, ali para a vizinhança. Costurava muito, muito. Era difícil naquela época comprar roupas feitas. Para comprar roupas feitas tinha que vir em cidades grandes, né? Muito grande, onde tem fábricas de roupa feita. Lá não, lá você comprava muito o tecido nos armazéns, né? O pessoal da roça, o pessoal da vila comprava os tecidos que queriam para fazer vestido, fazer calças, camisas, blusas para mulheres, saia para mulheres e assim por diante. Então a minha mãe fazia, ela costurava muito. E eu, como sempre, era babá dos meus irmãos mais novos. Eu sempre cuidava das minhas irmãs gêmeas. Daí não demorou muito tempo, a minha mãe ganhou um outro filho ali, né? Daí eu já fui babá de um bebê bem novinho, né? E era assim a vida. Tinha escola pertinho, eu ia na escola, gostava de ir na escola, eu era muito aplicado, muito comportado na escola. Os professores gostavam muito de mim, um pouquinho diferente do meu irmão mais velho, que já era meio cabreiro, né? E que ele era meio travessinho, né? Meio ruinzinho, meio que causava briga nas escolas, né? Com a gurizada. Mas isso vamos deixar de lado, tô falando da minha história, né? Da minha vida. Pois bem, então ali foi muito bom. E eu fiz amizade com muita gente, porque desde criança eu tinha muita amizade. Tinham dois policiais que moravam no hotel da dona Amélia, eram policiais solteiros, moravam no hotel da dona Amélia direto lá, eles pagavam pensão direto, né? A minha mãe lavava a roupa para eles dois e costurava para eles dois quando eles queriam fazer fralda, fazer fardas novas. Eles compravam o tecido, a farda deles era de cor amarela. A minha mãe fazia a camisa, fazia a calça para eles e fazia até aquele capezinho, tipo uma canoinha que eles usam meio do ladinho assim. A minha mãe fazia para eles e eles ficaram admirados da minha mãe fazer aquilo. E daí minha mãe lavava a roupa para eles. Quando a roupinha deles estava bem lavadinha, prontinha, minha mãe passava, dobrava bem dobradinha, enrolava numa toalha e daí dizia: Valdir vai lá entregar a roupa do Pelé e do Cordeiro. Era esses os nomes dos policiais: Pelé e Cordeiro. O Cordeiro era um senhor branco, meio secão assim, sabe? Tinha uma cara bem seca. Mas o Pelé, ele era bem pretinho, por isso era Pelé. Pretinho, pretinho. Muito boa gente. Ele fez uma amizade comigo incrível. Quando chegou um tempo e eu ia lá levar roupa para ele, tanto as roupas novas que a mãe fazia, como as roupas que a mãe lavava, ele sempre me dava alguma coisa para me trazer para casa. Ele me dava cadernos para a escola, ele me dava lápis de cores, ele me dava borracha, régua, lápis de escrever. Naquela época os alunos de primário não usavam caneta, era só lápis. Ele me dava latas de frutas em conserva, pêssego, figo, pera. Ah, eu ficava feliz, contente, porque além de ele pagar o trabalho da minha mãe, ele pagava o meu trabalho de entregar a mercadoria para ele. Só o Pelé fazia isso. O Cordeiro não fazia. Até por certo, uma vez o Cordeiro deu um corridão em nós, eu em mim, no filho do vizinho, no meu primo que morava com nós e no meu irmão mais novo, o Francisco. Nós estava brincando no mato com facão, no matinho que tinha para cima de casa com facão, derrubando fumeiro brabo, bem alto. E daí nós fazia aquela gritaria, né? E o soldado, e o Pelé não, o Cordeiro, foi lá ver o que a pesada estavam fazendo, né? E daí pelo fato de nós estar com o facão, ele deu um corridão em nós e nós ó para casa, uma disparada. Mas ele é só para assustar nós, né? Porque ele não ia fazer nada, porque ele sabia, né, que eu era filho da mãe que trabalhava para ele, prestava serviço para ele, né? Então foi assim, gente, tá certo? Daí nós moramos bastante tempo ali, bastante tempo, no Rio Verde. Tinha um rio bem pertinho das casas, passava por trás das casas da firma, da madeireira, passava por trás da madeireira. E era um rio bonito, então nos fins de semana, no verão, nós ia brincar lá no rio, na água.
E não era um rio pequeno, era um rio bem grande, tinha poços bem fundo. Mas nós brincava no rasinho, claro. Os adultos brincavam lá no fundo, onde a água dava por aqui, ó. Mas nós, criançada, ficava no rasinho. E os adultos cuidavam as crianças para não ir para o fundo, né? Então era muito divertido, né? Daí lá, nos fins de semana, ia para tomar banho no sábado, à tarde, ia os rapazes que trabalhavam na serraria, ia os homens casados, ia os filhos deles, nós ia junto. Era aquela bagunça de gente na água, né? Pareciam animais assim se divertindo na água que como se nunca tivesse visto água ou fizesse tempo que não fazia água. E o Pelé também. O Pelé também, ele ia tomar banho lá, né? Porque na época não tinha água encanada, não tinha chuveiro elétrico, não tinha nada, era tudo no lampião. Então ele ia tomar banho lá. Só no inverno que daí tinha o chuveiro que tinha que esquentar a água dele. Claro, ele tomava lá no hotel, né? Mas no verão todos eles iam pro rio também. Né? Eu cansei de muitas vezes ir junto com o Pelé. Ele chamava eu e meu irmão mais velho, Batista, para ir junto. Ele ia tomar banho e ele chamava para ir de companhia, com ele a gente ia, né? Era bem legal. E então nós moramos um bom tempo ali. Daí a minha mãe teve um bebê ali. Daí as gêmeas já não eram mais o bebê, era o outro que nasceu ali no Rio Verde em 1961. Pedro Antônio Stolassi, que nasceu no Rio Verde em 1961. E daí tinha mais um para mim cuidar. Mas o trabalho mesmo que dava para mim eram as gêmeas, porque daí as gêmeas já estavam grandinhas, com 2 aninhos, e elas não paravam, não paravam. E tinha uma delas que tinha que ter um cuidado especial, porque ela tinha um problema assim, que se ela caísse e chorasse, ela chorava tanto, tanto, tanto de perder o fôlego, né? Então eu tinha que ter um cuidado incrível para ela não cair, e se ela chorar, já distrair ela, né? Acudir, socorrer ela e distrair ela para ela não perder o fôlego. Como dizem o pessoal simples do interior, não se afinar, né? Eles falam não se afinar. Nossa, aquela criança tem o vício de se afinar quando chora. Esse se afinar aí é perder fôlego, né? Perde fôlego e a criança pode até morrer se ninguém socorre, né? A minha irmã, essas gêmeas, que tinha esse problema, ela, às vezes a gente achava, ela estava preta, roxa, com os lábios roxos, os olhos roxos, assim, ao redor. Já estava há um bom tempo sem ar. Daí tinha que pegar ela, sacudir ela, jogar um pouquinho de água nela para ela se assustar assim, daí o fôlego voltava e voltava tudo ao normal. Daí ela ficava caída, aborrecida um tempinho, mas de repente já estava brincando de novo, né? Pois bem, gente, então aqui é a história da nossa mudança lá do Elias Biava para o Rio Verde. O Rio Verde era muito bonito. E nós também, ali também a minha mãe tirou tempo para fazer, tanto a minha mãe como a minha irmã mais velha, que já era moça feita já, eles tiraram tempo também, arrumaram um pedaço de terra para plantar milho, para milho verde, milho para as galinhas, para os porcos, plantar feijão para casa, para comer, plantar arroz também, plantar verduras, tipo pepinos, mandioca, que são legumes, né? E outras coisas, porque não tinha como comprar, não existia mercado como existe hoje, nem quitanda. Então, as pessoas, se quisessem isso, tinha que plantar. E a gente plantava. A gente nunca deixou de plantar. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui porque o vídeo agora foi bom, não caiu mais. E então fica assim, gente. A vida da gente é assim. E eu comecei a gostar das mudanças. As mudanças eram boas. Por quê? Por que que é bom? Por causa da novidade, né? Sempre tem novidade, né? Então, então o que a criança sempre quer na vida é novidade. É o que anima uma criança. Porque nós éramos pobres, já família grande, então nós não tínhamos Natal.
assim com presente de Natal, que nem filhos de outras famílias que podiam fazer esse tipo de coisa, né? Comprar presentes, carrinhos e coisas, etc, doce, muitas coisas. Nós não tinha isso. Nós crescimos sem essas coisas, né? Nós crescimos sem isso. Nós não tínhamos a possibilidade de ganhar presentes. Era interessante, né? O que nós ganhava para fim de ano era roupas novas, né? Passar Natal, Ano Novo e depois servia pro resto da vida, né? Até que servisse a roupa. Calçado eu não usava. Eu ia para a escola, para a igreja de pé no chão. Ninguém lá da nossa casa usava calçado das crianças. Era só Neuci e o Batista. Os pequenos era pezito no chão mesmo. Pisando na poeira quente, pisando no chão frio de inverno, ia para a escola, ia para a igreja, só ia bem limpinho, né? Roupa nova, trocava de roupa, roupa bem limpinha, mas era assim que era a nossa vida. O pai tinha calçado, a mãe tinha calçado, meu sim, minha irmã, claro, ela era moça, já tinha arrumado até um namorado ali, né? Na vila, que depois mais tarde ela casou com esse namorado, né? E a vida era assim, gente. Era sofrida, era labutada, era corrida, mas às vezes era boa, né? Só não era bom quando acontecia doença, mas só que até aí, nesse momento, não tinha problema, ninguém tinha problema de doença, né? Os problemas de doença vieram mais tarde. Beleza, gente? Deixe seus comentários abaixo, deixe seu joinha aí pra me ajudar, né? Porque o joia, ele, ele manda muito no canal do YouTube. Isso, quem deixa comentários e deixa joinha positivo, está dizendo que está manifestando que está gostando. E o YouTube quer coisas que o público goste. Vocês entenderam, gente? Então não é tanto por mim, mas é para o YouTube, mas também daí o YouTube me favorece bastante, né? Quando eu chegar a um certo nível, daí vem a monetização eu posso ganhar alguma coisinha, mas isso ainda vai demorar muito. Precisa ter 1000 inscritos. Precisa ter 1000 inscritos para chegar na monetização. E para chegar em 1000 inscritos demora pra caramba. Por isso que quanto mais vocês me ajudarem, melhor é. Quanto mais vocês compartilharem com pessoas, indicarem pessoas, né, sobre meus vídeos, melhor é, que eu tenho a possibilidade de entrar logo na monetização. Beleza, gente? Então, fica assim. Se estão gostando, deixem nos comentários. Se não estão gostando, eu paro, tá certo, gente? Mas ainda tem muita história para contar aqui para chegar até o momento que cheguei. E futuramente, as histórias vão ser bem complicadas. Quando eu cheguei na juventude e principalmente até agora. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo, ok?